Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela chama em alta voz. A vocês, homem, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, a minha boca fala a verdade. Pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Nós estamos refletindo sobre a sabedoria revelada por Deus na Escritura no livro de Provérbios. Então nós estamos estudando o que é que Deus fala a respeito da sua sabedoria no livro de Provérbios, como ele está manifestando essa sabedoria. A palavra de Deus no Antigo Testamento ela é dividida lá na Bíblia chamada Bíblia Hebraica, ou nos escritos originais, em 3 partes. A lei, os profetas e os escritos. E você vê no Novo Testamento Jesus Cristo falando sobre isso, da lei, dos profetas e dos salmos, que é parte dos escritos e que é um termo como que englobando todos os escritos. A lei são os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os profetas incluem, além dos profetas que nós chamamos de maiores e menores, incluem também alguns dos livros que nós chamamos de livros históricos. Então, alguns daqueles livros fazem parte dos chamados profetas. Por exemplo, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis, eles são considerados livros proféticos. O livro de Josué, o livro de Juízes, estão lá entre os profetas. E são assim porque são palavras de Deus, são palavra profética. Não importa que não está falando do futuro, está falando do passado. É profecia. E o resto todo são escritos. Vai ter entre os escritos livros históricos, como os livros das crônicas, livros poéticos, como o livro de Salmos, como o livro de Cântico dos Cânticos, e livros de sabedoria. Os livros de sabedoria estão entre os livros chamados de os escritos. Está lá, tudo junto ali. Essas são as 3 partes que se divide o Antigo Testamento na Bíblia Hebraica, na tradição judaica. Acontece o seguinte, quando nós olhamos a lei do Senhor, que com certeza era o texto mais importante que os judeus tinham, eles olhavam no judaísmo para a lei como sendo a fonte de tudo que é normativo na Escritura, mesmo que eles considerassem profetas escritos palavra de Deus também, tudo era relacionado com a lei. Quando você olha para a lei vai pedir um monte de coisa de você e você vai falar, mas eu tenho que fazer isso. Por exemplo, a lei fala para circuncidar o filho logo que ele nasceu, alguns dias depois do seu nascimento. Aí você fala assim, mas eu preciso circuncidar? Eu tenho que circuncidar? Eu não fui circuncidado, eu não circuncidei meu filho. E agora? Vão ter que esperar os filhos da Maria nascer para circuncidar? Os 2, os gêmeos? Aí você olha no Novo Testamento e você vê lá falando, não, que a circuncisão que Deus quer é a do coração e não a da carne. Então aquilo apontava para uma realidade maior. Aí você olha lá no Antigo Testamento e vai falar algumas coisas como, por exemplo, do homem não aparar lá a ponta da barba. Aí você fala, mas eu estou me barbeando aqui, ou outros, eu nem barba tenho. Preciso cumprir isso? Não preciso. E aí a gente olha no Novo Testamento e vê como é que o Novo Testamento fala sobre a lei. Aí ele diz assim, olha, Jesus Cristo cumpriu a lei. E nós agora não vivemos mais buscando
preencher a justiça da lei, uma vez que ela é impossível de ser preenchida por nós que somos pecadores. Mas nós vivemos agora a partir deste evangelho de Jesus Cristo, que fala que nós somos justificados por ele. Então nós vivemos uma vida que é normalizada, ou que é regulada pela vida de Jesus Cristo em nós. Amém. Glória a Deus. Isso é bom. Mas isso é sobre a lei. Aí você pega o livro de Provérbios e começa a ler o livro de Provérbios. Aí o livro de Provérbios vai falar algumas coisas que são muito legais e que são muito boas. Vai falar para você ouvir conselhos sábios, para você ser alguém que é disciplinável, que é admoestável. Se alguém te chamar a atenção, você vai considerar. Você não vai falar, sai daqui que eu sei o que eu faço. Vai falar para você não se envolver com pessoas que querem o mal dos outros, para você não adulterar. Todas essas coisas são coisas boas. Só que acaba acontecendo conosco uma substituição entre o que é o legalismo, que é aquela distorção do cristianismo que fala, eu preciso cumprir a lei do Antigo Testamento para ser salvo, para uma outra coisa chamada moralismo, que diz, eu não preciso cumprir a lei, mas eu preciso cumprir a moral. E aí você vai olhar para Provérbios e vai ver moral em Provérbios, e fala, eu preciso cumprir isso aqui. Porque Deus odeia quem pratica as coisas que esse livro condena. E acaba acontecendo entre nós uma coisa que eu acho que os judeus nunca imaginaram. Nós pegamos o livro de Provérbios, que nós já falamos aqui no início dessa nossa série, é um comentário da lei, abandonamos a lei e vivemos a sabedoria dos livros sapienciais. É como se a gente jogasse a Bíblia fora e ficasse com um comentário escrito lá pelo Hernandes Dias Lopes, outra coisa. Sendo que o autor disse, não, você tem que voltar para lá. E nós estamos ficando com o comentário e deixando a lei. Porque muitas vezes o que a gente faz com esses livros de sabedoria é substituir o legalismo pelo moralismo. E grande parte da religião cristã presente nos nossos dias é uma religião de moralismo. Por que ela é uma religião de moralismo? Porque ainda que ela não cumpra a lei, não busca circuncidar, não guarde o sábado, não faça essas coisas que eram coisas que a lei exigia lá para a justiça da lei, a gente acha que crente é quem faz alguma coisa e deixa de ser crente quem não faz ou quem faz alguma outra coisa. A gente baseia a salvação em obras. Não obras da lei, mas obras da sabedoria. Substituímos o legalismo pelo moralismo. Quando esse moralismo ainda é baseado no livro de Provérbios, menos mal, porque pelo menos está na Bíblia. Mas tem gente que baseia o moralismo no que acha. No que acha que está certo, no que acha que está errado. Aí vê um irmão entrando com um brinco na orelha na igreja e fala assim, esse cara não é crente não, porque está usando um brinco? Pedir para o Ivan te levar lá na tribo e ver quantas coisas o pessoal tem na orelha. Pior ainda, porque isso nem no livro de Provérbios está. A gente substitui o legalismo pelo moralismo e perde o evangelho. Mas esse texto que nós lemos aqui, ele é um texto maravilhoso, porque ele vai falar algo importante sobre a sabedoria. Ele diz que a sabedoria é boa, é deliciosa, é valiosa. Você deve querer essa sabedoria mais do que a prata, você deve buscar mais do que as riquezas. Ela é muito mais importante, muito mais valiosa que isso tudo. E ele vai trazer uma definição do que é o temor do Senhor, aquilo que nós já vimos que é o princípio da sabedoria. Lá no versículo 13, olha lá, o temor do Senhor é o quê? É odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O que esse texto está nos dizendo é, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a primeira coisa que você precisa fazer para compreender a Deus é você odiar o mal, mas não o mal segundo o que você pensa, o mal segundo o que Deus pensa. E aí, tudo bem. Até agora, você pode continuar vivendo uma vida moralista. O moralista odeia o mal. Odeia o mal profundamente. Odeia o mal com tudo que ele tem. E muitas vezes odeia o malvado junto. Odeia o mal e o malvado. Odeia as coisas erradas e quem pratica as coisas erradas. Odeia até o ódio, menos o seu. Mas os dos outros. Ele odeia, mas o seu não. O meu ódio está justificado. Só que se você for sincero e lembrar que esse temor é o temor do Senhor e não o temor da sua mente,
você vai começar a tentar compreender como funciona a mente do Senhor. E você vai começar a compreender que o mal que Deus odeia no mundo é o mesmo mal que habita no seu coração, nos seus pensamentos e nas suas práticas. E aí? É a morte do moralista. O moralista morre quando conhece a Deus. Quando olha para a santidade de Deus e fala, olha, se eu resolver impor a minha justiça no mundo e condenar aqueles que não seguem o que eu acredito ser certo, eu também não sobrevivo diante da justiça de Deus. Sabe o que isso, na prática, aplica para nós? Rapidamente, para você entender. Como é que isso se aplica na nossa vida, na prática? Seguinte, qualquer pessoa com qualquer comportamento que você considera o mais nojento que existe, o mais desprezível que existe, se você olha para qualquer pessoa que tem qualquer um desses comportamentos que você considera os mais desprezíveis que existem, e considera que você é melhor que elas, você caiu no moralismo. Não importa que você não segue a circuncisão, não importa que você não é um judaizante, você é um moralista e você continua confiando em obras. Não obras da religião, mas obras que são obras pessoais. Entenderam? Então o livro de Provérbios não é, para nós, uma cartilha de bom comportamento. Ele funciona da mesma maneira que a lei funciona, mostrando o quão ruim nós somos. Aponta sim o que a gente deve fazer de bom? Aponta. Aponta o que alguém, ao conhecer a justiça de Deus, deve seguir? Aponta. Porém, não traz para nós, que conhecemos e reconhecemos a nossa maldade, um padrão, um gabarito que nós consigamos cumprir. Então, ao ler o livro de Provérbios, nós ficamos tementes de Deus. O temor do Senhor é odiar o mal, porque você percebe que esse mal habita em você mesmo. E quando você odeia o mal que habita em si, é a hora que você se quebra diante de Deus, cai de joelho e fala, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não consigo mais. Me transforma. Eu odeio o mal, mas eu faço o mal. O mal que eu não quero, esse é o que eu pratico. Não é isso que o apóstolo Paulo disse? Ao compreender os valores de Deus, nós nunca podemos nos tomar de orgulho. Porque se nos tomamos de orgulho, existe um mal que nós estamos ignorando. Pelo menos o nosso orgulho. Então não tem jeito de temer ao Senhor e ser orgulhoso. Não tem jeito de odiar o mal e ser orgulhoso, senão você não odeia o mal do orgulho. E é por isso que lá, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas nós devemos vencer o mal com o bem. Não tem jeito de vencer o mal com o mal. Não tem jeito de vencer o mal achando-se superior aos malvados. Só tem um jeito de vencer o mal, reconhecendo o mal que é em si. E assim se colocando diante de Deus e fala, Senhor, eu não consigo, age através de mim com o teu Espírito. E o Senhor faz isso, sabe por quê? Porque essa palavra aqui tudo é a sabedoria falando. E olha o que a sabedoria fala no versículo 14. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. A mim pertencem o entendimento e o poder. Você leu o que estava em cima lá? Odeio o que é mal. Esse é o temor. O temor do Senhor é odiar o mal. Ao odiar o mal, você vai odiar o mal que está em si também. E você vai buscar se livrar desse mal. Você vai buscar que esse mal não vença sobre a vontade do Espírito em você. Mas mais do que isso, você vai confiar num poder que não é seu. Num poder que é da sabedoria de Deus. E você sabe onde está esse poder? Vai lá em 1 Coríntios. Porque lá em 1 Coríntios nós conhecemos uma coisa que Salomão não conhecia. E não é à toa que Jesus Cristo, falando aos fariseus lá em Lucas capítulo 11, você abre em 1 Coríntios, tá? Capítulo 1, mas eu estou citando Lucas capítulo 11. Falando aos fariseus em Lucas capítulo 11, diz assim, vocês
serão julgados pela rainha do sul. A rainha do sul é aquela que se levantou e viajou até Jerusalém para se encontrar com Salomão, para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus fala, essa mulher saiu da terra dela e foi ouvir Salomão. E vocês têm diante de vocês alguém que é maior que Salomão. E vocês estão desprezando. E agora você vai ver por que Jesus é maior que Salomão. E por que 1 Coríntios fala de algo maior do que o que a gente leu lá em Provérbios, ou algo que completa o sentido de Provérbios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Lembra o que foi dito lá em Provérbios 8,14? Meu é o conselho sensato, a mim pertence o poder e o entendimento. Quem é o poder e a sabedoria de Deus? Cristo. Cristo crucificado. Porque quando olhamos para a cruz de Cristo, nós reconhecemos o temor do Senhor. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós reconhecemos a fonte do comportamento sábio. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos o poder para nos transformar. Porque a cruz de Cristo primeiro demonstra o ódio que Deus tem pelo mal. Quando você olha para a cruz de Cristo, você tem uma noção do mal e de como Deus odeia o mal. Porque Deus não olhou a maldade do mundo e falou, estou longe dessa maldade. Vocês que se enfiaram nesses buracos aí, vocês se viram agora. Vocês que estão fazendo as coisas erradas, agora vocês se resolvam. Não. Ele se envolveu. E ele não se envolveu de um jeito que ele aliviasse o sofrimento. Ele não se envolveu de um jeito que o pecado não fosse totalmente pago. Ele não se envolveu de um jeito negociando com o pecado. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Eu pago uma parte da justiça e a outra parte aí, mas vamos botar uma morte por envenenamento. Não vamos botar cruz não, que é muito dura. Deus pagou o nosso pecado, demonstrando e derramando o ódio contra o mal sobre o seu próprio filho. Estão entendendo isso? Se Deus demonstrasse o seu ódio contra o mal diante daqueles que cometeram o mal, nós todos estaríamos exterminados. Seria a extinção instantânea de toda a raça humana. Mas Deus resolveu fazer isso de maneira cruel em Jesus Cristo, para ficar evidenciado, primeiro, que o pecado é ruim, tem consequências drásticas e Deus o odeia. Mas que Deus revela a sua sabedoria como graça para nós e poder para nos salvar. Se você olha para a cruz de Cristo e não tem temor pelo pecado, você não é sábio. Porque não existe nenhuma ameaça que Deus possa fazer que deva te comover mais do que o fato do justo morrer pelos injustos. Se você pratica o bem por medo do inferno, você ou é um religioso ou é um moralista, mas você não é um evangélico, você não é um cristão. Porque nada deve te comover mais a viver uma vida sábia que não a cruz de Jesus Cristo, que demonstra como Deus odeia o mal, mas como Deus ama o pecador. Entende isso? Se Deus não odiasse o mal, Cristo não precisava ter morrido na cruz. Deus ia poder falar assim, mal? Tudo bem, deixa quieto. Não faz de novo, hein? Não. Ele odeia o mal ao ponto de que seu próprio filho pagou o pecado por nós. É assim que o livro de Provérbios se une com o Evangelho. É assim que a gente entende o livro de Provérbios. Porque a sabedoria de Deus é revelada em Cristo e esse crucificado. Mas tem algo mais interessante que esse texto fala, ou tão interessante quanto, não mais interessante, né? Tão interessante quanto que esse texto fala. É que aqueles lá que tinham o Antigo Testamento na mão, aqueles que tinham a lei de Deus na mão,
aqueles que tinham os profetas na mão, aqueles que tinham o livro de Provérbios na mão, aqueles que admiravam Salomão como um homem sábio, aqueles que buscavam a sabedoria de Deus nas Escrituras, ou até aqueles gregos que buscavam a sabedoria de Deus na filosofia. Esses todos desprezaram a real sabedoria de Deus demonstrada em Jesus. Esses todos buscaram aquilo que Deus não estava revelando. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos pedem sabedoria. Eles olham para a cruz e veem vergonha e loucura, mas Deus revelou na cruz poder e sabedoria. Sinais e sabedoria. No Cristo crucificado e no Cristo ressurreto. Está entendendo? Significa que ao se estribar, para usar uma palavra que Provérbios traz para nós também, nos conhecimentos desse mundo, na cultura desse mundo, ao tomar os valores desse mundo como valores próprios da fé e que não são, e ao abandonarmos a denúncia que a Bíblia faz do nosso pecado e a necessidade de arrependimento e transformação pelo poder do Evangelho, nós nos tornamos loucos como os que se julgam sábios do mundo. E é por isso que o texto de Provérbios fala que nós devemos desejar sabedoria mais do que o ouro e mais do que a prata. Porque existe muita coisa que parece sabedoria, mas não é. E se a gente não toma cuidado, a gente pauta a nossa vida muito mais pelo olhar dos outros e conceito de sabedoria e justiça do mundo do que pela Escritura. Muito mais. Isso acontecia lá no período de Jesus. Quando ele fala assim, não faça como os hipócritas, ele está falando de gente que buscava viver uma vida correta. Mas por quê? Porque os outros estavam olhando. Não faça como os hipócritas que oram nas esquinas, porque eles já receberam a sua recompensa. Não é que você não pode orar na esquina, não. É que eles oravam na esquina para ser visto. Se estiver na esquina, precisa orar, pode orar. Está no ponto de ônibus, ora, pode orar. Mas eles oravam na esquina em alta voz para serem vistos. E a palavra de Deus fala que eles já receberam recompensa. Por quê? O que eles queriam, eles receberam. Admiração. Eles não queriam admiração? Receberam. Está ali. Trocaram o banquete por um prato de lentilha, mas está aí. A herança por um prato de lentilha, mas receberam. A admiração que eles queriam dos homens, eles têm. E aí Deus fala, ou Jesus Cristo fala, Deus, encarnado, entre no quarto, em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Porque pessoas eram levadas a viver uma vida segundo padrões do mundo, sabedoria do mundo, admiração do mundo, o que as pessoas do mundo queriam. Ou como Simão o Mago, que queria comprar o poder de Deus. Que é comprar os sinais e maravilhas. E o que a gente aprende é que o sinal e a maravilha que a gente precisa é a ressurreição de Jesus Cristo. Isso já basta. Esse é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Se alguém te fala, Jesus morreu na cruz. Beleza, tanta gente morreu na cruz, um monte de gente, não foi só Jesus. Mas Jesus não tinha pecado. Ótimo, tudo bem. Mas e aí, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com você que ele não tinha pecado e morreu por você que tem pecado. E mais, para você ter certeza que ele é o Filho de Deus, que ele é quem ele dizia que ele era, ele ressuscitou. E a morte não segurou ele. Opa, peraí, isso aí não acontece com todo mundo, não. Isso é um negócio que acontece uma vez só na história. Pois bem, aconteceu com Jesus. E isso prova que a morte dele não era pelo pecado dele, era pelo seu. Glória a Deus. Esse é o sinal que você precisa, não precisa de outro. Vem na igreja e pede por cura, vem na igreja e pede por emprego e Deus não dá. Aí você fala, Deus não gosta de mim, ou Deus não me ama, ou Deus não me transforma, ou Deus não age, ou Deus não quer, ou... Não sei. Não, que ele te ama, ele demonstrou na cruz, mas se ele não quer que você siga essa carreira, se ele não quer que você seja curado, isso não importa. Importa que existe um sinal, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E essa ressurreição diz, Jesus não morreu pelo seu pecado, morreu pelo seu. Não pelo próprio pecado, mas pelo seu, porque ele não tinha. E ele ressuscitou. É quando você vê no livro de Atos os apóstolos pregando, o que eles estão pregando? A ressurreição de Jesus. Porque ela é suficiente para transformar a pessoa. E você sai pregando o evangelho. Eu mudei de vida, porque eu reconheci que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Porque a sepultura não o prendeu, mas ele viveu. E porque ele viveu, ele venceu o pecado, ele venceu o mal, ele venceu a morte. E o ódio de Deus contra o mal foi derramado sobre ele, mas agora Deus não odeia mais aqueles que praticam o mal, mas que creem na justificação de Jesus.
Porque esses são transformados pelo poder do Evangelho para viver a graça e agir segundo a vontade de Deus, praticando o bem. Não mude de vida porque está com medo da punição de Deus. Não mude de vida porque Deus odeia o mal, você tem medo que Ele te odeie. Mude de vida porque você odeia o mal que vivia em você, mas que foi morto na cruz de Jesus Cristo. E agora você vive para uma vida nova. E essa vida nova é a vida de Jesus Cristo em você. Entende? É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho te transformando. Isso não é ser religioso, porque ninguém era mais religioso que os fariseus. E eles estavam vivendo a sabedoria do mundo. Isso não é ser alguém muito cheio de conhecimento, porque ninguém tinha mais conhecimento do que os gregos. E eles não reconheceram Jesus Cristo. Ao reconhecer o mal em si, cair de joelhos diante de Deus e falar, eu preciso de salvação, o Senhor fala, aqui está Jesus Cristo para te salvar. E salvos por Jesus Cristo, nos levantamos para viver uma vida completamente diferente. Uma vida de sabedoria, no poder da sabedoria revelado na cruz. Mas isso envolve duas coisas. E eu quero que você preste atenção nisso. Porque uma vez que você viu na Escritura que você está reconciliado com Deus, que você está transformado por Deus, uma vez que você reconheceu isso, você deve querer mais desse Deus. Entendeu? Você deve querer mais desse Deus. É um Deus todo-poderoso que controla o universo todo. Um Deus todo-poderoso, controla o universo todo, todas as coisas estão debaixo da mão dele. Isso foi suficiente para outro homem muito sábio, o pregador de Eclesiastes, falar, olha, eu não sei de nada. Não sei se a gente morre, sobe, desce. Não sei o que é melhor para a vida, eu só sei de uma coisa. Deus é Deus, então é melhor obedecer. Saber que Deus controla todas as coisas era suficiente para o homem do Eclesiastes falar, eu vou buscar obedecer. Mas você sabe uma coisa a mais que ele não sabia. Que esse Deus te ama ao ponto de enviar o próprio Filho. Então você não quer apenas obedecer, você quer se relacionar com Ele. Porque quando alguém nos ama, a gente não quer simplesmente fazer as coisas que aquela pessoa diz que são certas. A gente quer viver com aquela pessoa. A gente quer viver um relacionamento de amor. Você deve viver um relacionamento de amor com Deus. E viver um relacionamento de amor com Deus deve te fazer desejar a Deus em Jesus Cristo. Querer mais de Deus em Jesus Cristo. Buscar mais de Deus em Jesus Cristo. E como é que você faz isso? Primeiro você precisa do testemunho de Jesus Cristo na Escritura. Você precisa buscar conhecer Jesus Cristo na Escritura. Eu acho lindo como o apóstolo João fala, lá na sua primeira epístola, que ele conheceu o Verbo. As mãos apalparam, eles ouviram. E aí ele diz assim, é esse Verbo que eu preguei para vocês. Espera aí, o Verbo não é uma palavra, ainda que signifique palavra. O Verbo não é uma mensagem, o Verbo é uma pessoa. Ele já disse lá no Evangelho que o Verbo é o próprio Filho, o próprio Deus Filho, o Deus unigênito que foi visto entre nós. Como é que ele pregou uma pessoa? Mas é isso que a Escritura fala. Que nós nos encontramos com Jesus Cristo na palavra. Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo falando para os destinatários da carta não seguirem como os demais gentios, ele fala, se é que aprendeste Jesus Cristo. Não que aprendeste sobre Jesus Cristo, não que aprendeste a palavra ou o ensino de Jesus Cristo. Aprendeste Jesus, objeto direto lá. Na sua Bíblia vai estar diferente porque não faz sentido em português isso. Mas em grego é assim. Nós não recebemos da palavra apenas um conhecimento sobre um personagem chamado Jesus. Nós não somos uma igreja como um clube do livro, que a gente chega aqui e reflete sobre um personagem. Olha, interessante. Que interessante, não é? Essa escolha do autor. Na pregação nós encontramos o Verbo. Na Escritura nós encontramos Cristo. E você deve buscar Cristo revelado nas Escrituras. Mas como buscar Cristo revelado nas Escrituras? A gente vê lá em Provérbios falando isso. Ame a minha palavra, ame a minha voz, busque o que sai dos meus lábios, entenda o que eu estou dizendo. Passa por isso aqui. Você precisa submeter a sua razão, você precisa submeter a sua mente à palavra de Deus. Como? Aprendendo. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Você entrou para a família de Deus em Jesus Cristo, você precisa buscar mais de Deus, você precisa conhecer mais de Deus, você precisa querer conhecer mais de Deus.
Um salmo de sabedoria muito famoso, o Salmo 1, fala que o bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor. Você sabe o que significa meditar naquele texto? A palavrinha lá, meditar pra gente, a gente pensa muito em monge, né? Cruza as pernas, fala, esvazia a mente, eu não penso em nada. Eu fazia karatê e o professor de karatê fazia, o mestre, falava pra gente fazer isso. Evite os pensamentos, eu ficava com medo disso aí, porque minha mãe falava, mente vazia, oficina de Satanás. Eu falava, eu não quero o diabo entrando aqui, não. Esvazia a mente, eu quero, não. Não tem nada a ver, viu? Mas a meditação judaica é diferente. Ela não é como a meditação do Extremo Oriente. A palavra meditar, no hebraico, ela tem a mesma raiz de recitar. Ela não é abandonar um conteúdo, é pegar um conteúdo. É firmar um conteúdo. É recitar, é decorar. E aquele que escreveu o Salmo 1 não tinha a Bíblia na mão como você tem. Então, meditar na lei do Senhor era literalmente parar e pensar no que ele tinha decorado. Porque o rolo estava com os sacerdotes, o rei tinha um rolo, mas não era todo mundo que tinha. Não era assim, sociedade bíblica, produz um monte de livro. Não. Era parar e pensar na lei do Senhor. Agora você tem a Bíblia. Quantas vezes você para no seu dia e vai buscar a Deus na Bíblia, revelado na Escritura? Quantas vezes você faz isso? E quantas vezes você lê e para e fala, peraí, o que isso aqui tem a ver com a minha vida? Ou você lê só rapidão para conseguir ler em um ano? Agora tem aplicativo que lê a Bíblia para você. Não tem problema nenhum, pode ouvir. Mas não esqueça de meditar. Pode ouvir, pode ouvir. A maior parte dos livros da Bíblia não foram escritos nem para ler, foram escritos para ouvir mesmo. Pode ouvir. Mas lembra de meditar. Não ouve como quem liga lá Sandy Júnior para tocar. Ouve como a palavra de Deus. Ouve para meditar. Você tem feito isso? Como é que você quer viver toda a grandeza da sabedoria de Deus se você não busca conhecer mais essa sabedoria? Será que você odeia tanto o pecado que há em si, como a palavra de Deus diz que nós devemos odiar? Está entendendo o problema? Faça isso. Não porque a sua salvação depende disso, mas porque você já está salvo e quer se relacionar mais com esse Deus que te ama. Eu falei que passa por aqui pela cabeça, mas não passa só pela cabeça. Não passa só pela sua razão. Não adianta só você conhecer a Escritura, saber lidar com a teologia, saber relacionar um versículo com o outro, saber fazer um monte de coisa, estripulias teológicas, que você fala, uau, olha como essa pessoa entende da Bíblia. Se você não anda segundo o que a palavra de Deus fala. E andar segundo o que a palavra de Deus fala é se apropriar na sua própria vida, é aprender Cristo mesmo. Porque quando Paulo fala isso aos Efésios, ele está falando sobre comportamento. Vocês querem conhecer mais de Deus? Vocês querem conhecer mais o Deus que te salvou? Olha a cruz, está vendo a cruz? Ela fala de um Deus que te ama e ele tem um monte de coisa para te contar. Busca ele na Escritura. Está buscando? Pois bem, agora vive isso que ele está mandando. Porque é nessa vida que está o relacionamento com ele. É nesse caminhar que está esse relacionamento com ele. Não é nem para você viver sem conhecer, porque aí você vai viver um monte de pensamento de sabedoria do mundo e não que a Escritura revela. Também não é só para conhecer sem viver. Porque nada disso é odiar o mal. O mal se manifesta nas suas obras. E se eu odeio o mal, eu vou buscar viver o bem. Não porque eu temo o Deus que odeia o mal, mas porque eu amo o Deus que, apesar de odiar o mal, não me odeia e me ama em Jesus Cristo. É assim que nós somos transformados. É pelo poder do Evangelho. Não é substituindo a lei pela moral. É pelo poder do Evangelho. Comece odiando o mal que há em si. Começa confessando os seus pecados a Deus. Começa pedindo que Deus transforme o seu coração. Reconhecendo que é pecador diante de Deus. E clamando que a sabedoria dele, revelada na cruz de Jesus Cristo, se manifeste na sua vida. Amém, queridos?